Olá, meus amigos, neste vídeo eu vou continuar a pregação do Evangelho de João. No vídeo de pregação anterior eu preguei dos versos de número 10 a 14, eu falei da tríade, criação, queda e redenção, apresentada pelo apóstolo João naquela parte, nos versículos do Evangelho, versículos de 10 a 14, e hoje eu vou pregar nos versículos 15 a 18, mais especificamente, neste vídeo eu vou pregar no versículo 15, porque eu quero trazer aqui uma lição muito importante, que quero começar falando. O apóstolo João, que escreveu 2 livros, na verdade 2 grandes textos, o Evangelho e Apocalipse. No Evangelho, a obra da redenção, escrita com um olhar de baixo, e em Apocalipse, escrita com um olhar de cima. Outro destaque entre esses 2 escritos do apóstolo João é que no Evangelho, Jesus Cristo chega como o meio de salvação, como a proposta de salvação e de redenção para o seu povo. E em Apocalipse, a ênfase é não mais na oferta de salvação, mas na separação entre aqueles que receberam e aqueles que não receberam. Portanto, no Evangelho, ele veio para os que eram seus, e os seus não receberam, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E em Apocalipse, a ênfase é na separação dos que aceitaram, dos que receberam e dos que não receberam a oferta de redenção, Jesus Cristo, nosso Senhor. Pois bem, vamos para o texto da pregação, Evangelho de João, capítulo 1, versos 15. João testificou dele, esse João aqui, note bem, para não gerar confusão. Quem está escrevendo é o apóstolo João. Agora, o apóstolo João menciona outro João, João Batista, o qual eu já falei dele na pregação anterior. E o apóstolo João, então, escreve dizendo: João Batista testificou dele, ou seja, de Jesus, e clamou e exclamou, dizendo: este era aquele de quem eu dizia: que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. O apóstolo João cita aqui o que disse e já tinha dito João Batista a respeito de Jesus. Então o apóstolo João diz: olha, gente, João Batista falou de Jesus, apresentou Jesus, preparou o caminho. João Batista veio na frente, preparando o caminho para Jesus, avisando as pessoas que Jesus estava chegando, estava aparecendo. João Batista, primo de Jesus, mais velho do que Jesus 6 meses, e João Batista começou o seu ministério primeiro do que Jesus. Jesus Cristo começou o ministério aos 33 anos, depois que fez tudo o que precisava fazer para com a sua família, para com os seus irmãos, o cuidado e o sustento, a provisão de cuidado e sustento para a sua família. Quando ele completou 30 anos, ele disse: então agora eu vou cuidar da obra do meu Pai, porque eu vim para este mundo foi para fazer exatamente isto, a obra do meu Pai. Mas antes, ele cumpriu o seu dever para com a sua família biológica. Ele não deixou de cumprir o seu dever para com a sua família biológica, mas quando alcançou a maioridade, ele foi cuidar então da obra do Pai Celestial, porque foi para isto que ele veio. E o apóstolo João está dizendo aqui, João Batista, pessoal, quando ele
estava em seu pleno ministério, ele avisava as pessoas, ele exclamava para as pessoas e dizia que, certa vez, quando ele estava batizando no Rio Jordão, batizando as pessoas, de repente ele avista que Jesus está descendo, que Jesus está indo de encontro em direção ao rio e em direção ao ponto em que João Batista estava. Então João Batista deu uma paradinha e disse: olha pessoal, atenção, atenção pessoal, este que está vindo aí, ele já existe antes de mim. E ele é que é a primazia. Eu não sou a primazia. Ele é a primazia, ele é o primeiro. E ele veio antes, ele existe antes de mim. O apóstolo João está citando João Batista quando João Batista fala a respeito de Jesus Cristo. Então é importante entender o contexto deste versículo 15. E aqui eu faço uma observação, eu trago aqui um destaque para o comportamento de João Batista. E eu acho que o comportamento de João Batista, esse comportamento, ele é muito importante, muito importante. Inclusive, o apóstolo João escreve desta maneira para ressaltar esse comportamento de João Batista, que dizia, né, a primazia é de Jesus, a primazia não é minha. Então, vocês que estão me seguindo, dizia João Batista, vocês que estão me acompanhando, vocês que estão vindo até mim para que eu batize vocês, eu quero dizer que mais importante do que eu é ele, é esse que está vindo aí. Porque eu batizo com água. Agora, ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. Eu batizo apenas aqui no Rio Jordão. As pessoas que se arrependem vêm a mim e eu as batizo. Agora, ele é muito mais poderoso do que eu, porque ele batiza tanto com o Espírito Santo para a salvação, quanto com fogo para a condenação eterna. Esse destaque aqui, em que o apóstolo João apresenta de João Batista, dizendo que a primazia é de Jesus, isso é muito importante. Porque João Batista não estava preocupado com primazia. Ele sabia quem ele era, ele sabia que ele era apenas humano. Ele sabia qual era o lugar dele. Ele não queria a primazia de fato de Jesus, e ele reconheceu isso. Por que eu estou falando estas coisas? Porque isso aqui é ensino para nós. É um ensino importantíssimo, meus amigos. É muito importante este ensino, do verso 15. Porque vivemos dias que as pessoas querem a primazia. Aliás, é da própria natureza humana querer ser importante, buscar ser importante, buscar a grandeza, ser grande. O Batista sempre dizia, eu sou pequeno, eu sou pequeno. Grande é ele. É tão importante que Jesus Cristo falou a respeito de João Batista dizendo, ele é o maior. Enquanto João Batista dizia, eu sou o menor, eu sou o pequeno, e o Senhor Jesus é que é o grande, ele que é a primazia, o Senhor Jesus Cristo dizia, João Batista é grande, ele é o maior dos nascidos de mulher, ele é o maior dos nascidos da relação natural, relação homem-mulher. Então ele é o maior. E isso está de acordo com o ensino de Jesus Cristo, que ele dizia assim, olha pessoal, aquele que se humilhar será exaltado. Aquele que se colocar no seu devido lugar, sem querer ser grande, sem querer ser a primazia, sem querer ser melhor e acima dos outros, em assumir
reconhecendo o seu próprio lugar, a sua posição, esse será exaltado, porque Deus exalta. Jesus Cristo exaltou João Batista quando disse: ele é o maior de todos aqueles que nascem da relação homem e mulher. João Batista é o maior. Isso serve, meus queridos, para nos ensinar, nos advertir, para que a gente não entre nessa cilada de briga de ego, disputa de ego. Grandes problemas nos surgem. A gente vive nessa busca, nessa briga de ego. Isso é terrível, terrível, porque não precisa ser assim. Quando você vive pensando, sua motivação é ser mais importante, ser grande, isso gera dor de cabeça, produz uma dor de cabeça enorme, porque essa não é a verdadeira motivação pela qual nós temos que fazer as coisas. Não, nós não temos que fazer as coisas porque, tendo como motivação ser importante, ser grande, ser melhor, apresentar resultados, porque apresentando resultados, a gente conquista espaço, conquista fama, conquista a atenção das pessoas. Essa não deve ser a motivação, isso é tolice, João Batista sabia qual era a sua posição, ele nunca quis ser grande. De repente ele estava com uma multidão de gente em volta dele, ele estava batizando, justamente no momento em que ele estava batizando, tinha muita gente lá, e Jesus aparece, e João Batista diz: olha pessoal, vocês devem seguir ele. É ele que vocês devem seguir, não sou eu. Não sou eu. É ele. Meus amigos, então esse versículo 15 aqui tem exatamente o que nos ensina. E quem está falando de João Batista é o apóstolo João. O apóstolo João está aqui citando, né? Quando a gente está escrevendo um texto, um livro, uma matéria, um artigo, a gente faz citação de outras pessoas. A gente coloca lá a nota de rodapé dizendo: isso aqui é a citação de fulano de tal, ele disse assim, assim, assim. E aqui o apóstolo João faz a citação de João Batista. E ele poderia, né, ter colocado a notinha de rodapé dizendo: João Batista, primo de Jesus, né, primo em segundo grau de Jesus, o precursor de Jesus. E ele não queria ser grande, não queria ser importante. Ele apontava para Jesus, ensinava às pessoas que Jesus era grande, era importante, que é Jesus quem tinha a primazia. Então o apóstolo João poderia fazer essa nota de rodapé. Então, meus amigos, eu quero terminar esta pregação de hoje trazendo esta lição, esta grandiosa lição do versículo 15. Todos nós temos que nos humilhar, porque se nós não nos humilharmos, né, Deus nos humilha. E é melhor nós nos humilharmos do que Deus ter que nos humilhar. É muito melhor. Porque quando Deus nos humilha, Ele nos abate. E isso dói muito. Muitos dos nossos sofrimentos e dos nossos abatimentos é justamente em decorrência deste sentimento, dessa busca que a gente vive, né? Vive buscando ser grande. À medida que o tempo vai passando e a gente vai ficando mais velho, algumas fichas vão caindo. E é importante a gente chegar numa posição em que possa dizer: a grandeza não me atrai. A grandeza não me atrai, eu não sou atraído pela grandeza. Então, que nós possamos chegar a este ponto, a esta estatura
do varão perfeito, Jesus Cristo, a grandeza não me atrai. Eu quero ser atraído pelo serviço e não pela grandeza. E o versículo 15 nos ensina exatamente isso. E o Espírito Santo, meus amigos, venha nos ensinar. Ensinando-nos o Espírito Santo e nós assumindo o nosso verdadeiro lugar. Não é a busca pela grandeza, mas a busca pelo serviço. Nós vamos evitar tantas dores de cabeça, evitar tanto sofrimento. E você que está sofrendo porque está sendo abatido pela busca pela grandeza e pela briga de ego, a disputa de ego, busca pela grandiosidade. É bom colocar a mão na consciência e refletir sobre essas coisas. Eu quero orar. Pai Santo, no nome de Jesus Cristo eu lhe peço, nos ajude. Quantas vezes nós caímos na cilada de viver em busca da grandeza, da grandiosidade. Quantas vezes, para isto, nós queremos nos sobrepujar sobre as pessoas e quantas vezes até rebaixá-las. Ó Deus, nos ajude em o nome bendito de Jesus Cristo. Que o Espírito Santo do Senhor nos ensine a busca pelo serviço e não pela grandeza. Quando nós servimos e disciplinamos o nosso coração no serviço, a nossa mente descansa, para de buscar a grandiosidade, a grandeza que tanto a nossa carne deseja. Em o nome bendito de Jesus Cristo, o exemplo de João Batista possa ser inspirador para nós. Amém.